Prezado profissional de engenharia civil, engenharia mecânica ou arquitetura, seja você aluno, aluna ou profissional já formado ou recém-formado, seja muito bem-vindo ao meu canal, canal do Jari. Neste canal, eu estarei apresentando todos os meus melhores projetos, segredos, fórmulas, equações que me trouxeram até aqui ao longo desses mais de 20 anos de, de trabalho contínuo e frenético, né, em escritórios de cálculo estrutural. Né, ao longo de toda a minha vida, eu tive esse privilégio, dado pela vida, de ter continuado, começado e continuado sempre nesta carreira, nesta mesma linha de cálculo estrutural. Né? No início de nossas carreiras, nós nunca sabemos onde iremos parar, onde iremos começar a despontar a nossa profissão, em qual empresa. E no meu caso, né, nas minhas oportunidades de vida, de carreira, eu sempre estive dentro de escritórios de cálculo estrutural. Assim, nesse vídeo de boas-vindas, eu estarei apresentando para vocês, é, brevemente, um pouquinho da minha carreira, pelas empresas que eu passei, o conteúdo que eu vou trazer para cá, e linkar esse pouquinho da minha carreira com o, o, o canal propriamente dito, o que será apresentado no canal. Então esse será o enfoque desse vídeo de boas-vindas, um pouco da minha carreira e o que será trazido nesse canal para você, qual a importância, qual o intuito, o verdadeiro objetivo deste canal. Bem, meu nome completo é Jari Dexeres Neto, eu sou formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, em 2002. Né? Desde 2000, o ano 2000, enquanto aluno do terceiro para o quarto período, quarto ano, que seria o sétimo para o oitavo período, que eu já faço meus próprios projetos de estruturas. Como você não era formado? Bem, enquanto estagiário na empresa Guimar, que foi uma grande empresa que eu trabalhei, estagiei, né, trabalhei enquanto estagiário de engenharia civil, eu tive a oportunidade de ter um engenheiro que se comprometeu comigo de, Jari, vamos fazer bicos. Bicos é o termo popular para projetos por fora da empresa. Vamos fazer alguns projetos juntos. Como é que eu vou fazer isso quando eu sou formado? Então ele me explicou, bem, você faz o projeto, vou verificar, como eu sou engenheiro, eu assino, e você faz todo o projeto com o melhor que você tem, como aluno ainda e tudo mais. Então eu não assinava, logicamente, e ele assinava, e eu acabaria por fazer meus primeiros projetos. Foi uma oportunidade de ouro, porque nesses primeiros projetos, enquanto aluno ainda de engenharia civil, eu fiz uma casa de 4 andares, eu me lembro até hoje, em cima de um solo de argila muito mole, com a piscina no terceiro andar. Foi meu primeiro projeto, né, que eu fiz todo com base no livro Concreto Armado Eu Te Amo. É o primeiro livro que eu li, que eu recomendo para começar o primeiro projeto. Eu vou trazer depois em um vídeo todos os livros que eu recomendo, que me trouxeram até aqui, né, como engenheiro, que me ajudaram a suceder, a vencer na vida até aqui. Vou fazer um vídeo especial sobre isso. Mas, basicamente, esse foi o meu primeiro livro, Concreto Armado Eu Te Amo, até porque, enquanto aluno, era difícil ler um livro como o do José Carlos Susequim, que é um livro muito complexo, respeito muito o José Carlos Susequim, um dos melhores calculistas do Brasil e do mundo, mas Concreto Armado Eu Te Amo, ele propiciou esse primeiro contato com cálculo estrutural de casas de concreto armado, por exemplo. Ainda enquanto aluno, eu fiz também um projeto de estrutura metálica para um mezanino, que foi muito interessante. Foi o primeiro projetinho simples. Eu coloquei as soldas bonitinhas, corretinhas. É um projeto pequenininho que eu vou trazer também nos vídeos para vocês. E com esse projeto do mezanino, mesmo que pequenininho, ele abriu minhas portas para entrar depois na Roon. Eu vou falar daqui a pouco meu ingresso na empresa Roon. E o terceiro projeto que eu fiz enquanto aluno também foi de uma creche cuja cobertura, telhado, era de madeira. Nessa época, a gente fazia projetos de estruturas de madeira para telhado de casas. Isso é muito importante. Projetar madeira é tão gostoso quanto metálica. Exige um cuidado, um rigor mais apurado, porque a madeira, digamos, é um ser vivo. E a distância entre conectores é maior, é mais delicada, depende da direção das fibras e assim por diante. Eu vou trazer também vídeos sobre estrutura de madeira para vocês.
Pois bem, depois que me formei, tive a oportunidade de continuar na Guimar, mas só havia oportunidade para trabalhar em obras, e eu preferiria, depois desses primeiros contatos com projetos, eu preferiria atuar e seguir nesta carreira de cálculo estrutural em escritório. Bem, depois da Guimar, eu fiquei 9 meses em casa procurando emprego, era o ano de 2002, e quando surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista na Roon. Roon era a segunda maior empresa em termos de áreas de projetadas de estruturas metálicas do Brasil. Na Roon, eu fiz a entrevista e tudo que eu tinha na vida era esse projetinho do mezanino que eu fiz ali atrás, enquanto aluno, né? E eles analisaram o projetinho, estava certinho, as soldas estavam certinhas. Apesar de pequenininho, estava bem completo, estava bem certinho. Eu fui aceito na Roon com o primeiro projetinho, o único que eu tinha na vida. Me aceitaram, sou muito grato à Roon. E dentro da equipe da Roon, eu entrei com um projeto e lá eu atuei em obras ao longo de todo o Brasil, fazendo projetos para supermercados, fábricas, indústrias para todo o Brasil, e quase todos os estados do Brasil. E nisso, entrando com um projeto na Roon, depois de 2 anos, eu acumulei no currículo, no portfólio, uma gama de cerca de 120 a 140 projetos industriais, comerciais, institucionais, também para colégios, universidades, sempre projetando coberturas, marquises, detalhes de chapas de ligação, muita coisa desse tipo. Foi onde abriu as portas para mim no ramo da estrutura metálica. Enquanto na Ruon também tive a oportunidade de ouro de ter a fábrica ali de chapas finas. A gente trabalhava com chapas finas de cerca de 1,9, se não falha a memória, menos de 2 milímetros. Imagine uma chapa fina menos de 2 milímetros. E nós conseguíamos vencer vãos enormes com os perfis Roon, com uma espessura muito ínfima, né, de 2, 3 milímetros no máximo. Então eu tive essa vivência, esse projetar, o vivenciar da fábrica, lidando com chapas finas. Chapas finas era o termo na época que a gente utilizava para os então, até então chamados perfis formados a frio. Na época chamava chapas finas os perfis formados a frio e chapas grossas, hoje chamados perfis laminados a quente. Era o termo que a gente utilizava na época. Até em alguns livros, em algumas folhetos de fabricantes, manuais, a gente encontrava o termo chapa fina até cerca de 6,35 ou até 5 milímetros, era considerado chapa fina. A partir de 6,35, que é um quarto, ou a partir de 5 milímetros, que é 3,16, a gente adotaria o termo chapa grossa a partir daquele termo. Então, alguns autores utilizavam 5 milímetros ou 6,35 para esse limite, esse limiar entre a chapa fina e a chapa grossa. Então, na Rowan, essa foi minha vivência. Depois de 2 anos, os meus desenhistas mandaram meu currículo para, sem eu saber, né, de tão bem que eu tratava eles, para a Petrobras. E depois de 2 semanas ou uma semana, eu recebi uma proposta de trabalhar na Petrobras. Estava saindo da Rowan depois de 2 anos. Eu estava para sair por outros motivos. E nesse meio termo, fui chamado para a entrevista na Petrobras com outros 25 engenheiros, né, com todo respeito, todos com mestrados, alguns com até doutorado, e eu não tinha nenhuma dessas honrarias, né? E até hoje eu não tenho. Eu não tive tempo para fazer um mestrado. Adoraria fazer um mestrado, aplicar meu tempo para isso, mas eu não consegui parar até hoje de trabalhar na área e ter esse tempo efetivamente dedicado ao mestrado. E enquanto na Petrobras eu consegui passar na entrevista, fui aceito e trabalhei lá por 12 anos. E na Petrobras foi onde eu abri o leque e expandi meu portfólio para todas as áreas, fundações, contenções de solos, através de vários tipos de métodos de contenção, métodos de Fellenius e Bishop e outros métodos afins que eu vou ensinar para vocês, trazer vídeos ensinando como calcular por cada um desses métodos para conter um solo, um aterro, um talude, fundações rasas, fundações profundas, solos moles, edificações, prédios de até 3, 4 andares, e verificações de prédios altos de 10 a 20 andares, enfim, toda essa gama de construção normal, até muitos trabalhos atípicos, como
cálculo e dimensionamento de gaiolas para resgate de helicópteros no fundo do mar, cálculos de reforços de prédios, né, com certa urgência, verificações de fissuras, trincas, o laudo em si, tanto de estrutura metálica quanto de construção de concreto armado e tanto de madeira também, que foi incorporado nesses laudos. Então, eu trabalhei com essas três vertentes: madeira, concreto armado e metálica, enquanto na Petrobras. A madeira eu trabalhei até 2007, 2008. Entrando na Petrobras em 2005, como contratado, eu consegui trabalhar com madeira, efetivamente, em vários projetos de coberturas grandes, até 2007 e 2008. Foi a época que, até então, nós encontrávamos a madeira do tipo seca, madeira seca. Porque para o dimensionamento de madeira, a gente precisa ter a madeira com um máximo de 15% de umidade, né? E quando extrapola esse limite, não é bom trabalhar com a madeira. Então, depois de 2007, era difícil encontrar madeira com até no máximo 15% de umidade tratada. Era bem difícil. Então, a partir de 2008, eu continuei na Petrobras até 2016, 2017, trabalhando somente com estrutura metálica e concreto armado. Lógico, as fundações, contenções continuaram. Então, a estrutura metálica também foi uma vertente muito presente na minha carreira enquanto na Petrobras. Cálculos não só de reforços de elementos extras, como também de galpões, enfim, e bunkers e outras atividades que envolvessem a estrutura metálica propriamente dita, tanto com chapa fina como com chapa grossa. Laudos técnicos foram diversos, sempre fazendo em tempo recorde. Eu fazia visita de campo, coletava os dados e em menos de 2, 3 dias já entregava para o cliente um relatório completo, com 70, 80 páginas, com as soluções. Então, sempre fui muito ativo, muito enérgico, muito preciso e rápido em minhas soluções. Eu estava ali sozinho, o máximo que eu tinha comigo eram livros antigos, né? E a vivência, a coragem também de interpretar bem esses livros antigos e o restante desenvolver, até algumas coisas desenvolver por conta própria, né? Como foi o caso de pavimentos rígidos de concreto armado, que eu fiz pela primeira vez no meu primeiro ou segundo mês, quando entrei na Petrobras, fui requisitado de fazer um pavimento rígido para resistir a guindastes, com capacidade de 250 toneladas, peso máximo, considerando a carga de içamento, com cerca de 400 toneladas. Então, foi um desafio enorme, né? E eu saí vivo, saí muito bem elogiado, muito bem quisto pelos gerentes, pelos coordenadores, pelos diretores, né? Eu sempre recebi honrarias como melhor profissional do ano, o engenheiro de preferência dos gerentes. Todo ano tinha algum prêmio desse tipo à minha pessoa, pelo qual sou muito grato. Mas o calculista ele não pode trabalhar pensando nisso, isso é uma consequência de nosso trabalho. O que nos faz atuar como calculista e nos manter firme é o ato, o prazer da pesquisa, do trabalho do cotidiano, de enfrentar o desafio com seriedade, com imparcialidade, com paciência, com precisão. São vários ingredientes que formam um calculista. E o calculista e projetista, esse lado do projetista, eu aprendi lá atrás, ainda na Roon, com esse privilégio de ter trabalhado na Roon com técnicos que tinham cerca de 30 anos de formação, nível 3 na Marinha, nível de solda, tem nível 1, 2, 3, acho que vai até o 4 ou 5, técnicos com nível 3 de soldagem. Aprendi muito com esses técnicos, também troquei muitas informações com ele. Então, uma outra grande virtude do profissional, seja de campo ou de projeto, de escritório, é de sempre ouvir os operários, os técnicos, os engenheiros à sua volta, trocar ideias, sempre ir no buraco da fundação, conversar com os operários, respeitá-los. Respeito aos operários sempre, humildade sempre. Saber conversar com o operário. Não vai falar de momento fletor, esforço cortante com o operário. Converse naturalmente, com humildade, né? Respeite-o. Ele não teve o mesmo privilégio que você teve de fazer uma faculdade, uma universidade. Então seja bacana, seja gentil com os operários. Você aprende muito conversando com ele, você ensina muito e você aprende muito. Então esse é um legado que eu deixo já aqui nessa aula de apresentação para você. Respeitar muito bem
o operário, e quando lidar com outros engenheiros para verificar um projeto, sempre os trate bem. Por gentileza, você poderia verificar esse projeto? Por gentileza, acho que eu encontrei. Não fala que encontrou um erro no projeto de outrem profissional. Fala que encontrou um valor diferente. Por gentileza, você poderia verificar para mim esse cálculo, pois encontrei um valor diferente. A forma de abordar diferencia muito um profissional de outro no mercado. E você acaba coletando frutos, um bom networking, mais pessoas para o seu networking, as pessoas te respeitam, você mantém um ar saudável, de gratidão e amizade. Então, trate bem as pessoas, tanto os profissionais pares, sejam arquitetos, engenheiros, ou os profissionais de outros níveis, como montadores, operários e assim por diante. E depois da Petrobras, em 2016, eu desejei não mais continuar. Depois de 12 anos, um ciclo se fechou em minha mente e decidi realizar o desejo da minha esposa de vir para o Canadá e fazer um curso como tecnólogo, onde eu trabalho até hoje como tecnólogo de engenharia civil, que é o meio termo entre o técnico e o engenheiro. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, como que se atua no Canadá como tecnólogo, como é que é essa área. É o meio termo entre o técnico e o engenheiro, basicamente. Aqui eu não posso dimensionar, mas eu acabo dimensionando algumas vezes, pois eles me pedem, são gentis. Poxa, não sei fazer isso, você poderia me ajudar, Jari? Enfim, e aqui estou eu com em 2022, né, atuando como tecnólogo. É interessante também frisar que enquanto eh, na Petrobras eu recebia muitas propostas por fora, principalmente para fazer projetos por fora aplicados à parte de mecânica, à parte de, digamos, offshore, né? Então, a parte offshore ela envolve tanto a parte de mecânica como a parte de estrutura metálica civil. Então, eu acabava dimensionando peças para máquinas, peças ou elementos submersos a 2.000 metros de profundidade. Enfim, foi um campo que eu tive medo de entrar, é natural você ter esse medo do primeiro projeto, de adentrar em uma outra área até então estranha para a gente, como engenheiro civil, a área de mecânica, uma área muito profunda. E os termos irmãos comuns entre a civil e a mecânica é a resistência dos materiais e a estrutura metálica, né? Então, acabei em 2013 ou 14, acabei entrando nesse mercado offshore, se não em 2010, se não me falha a memória, a convite de algumas empresas. Fiz os primeiros projetos, deram certo, e acabei fazendo projetos na área offshore por cerca de 6, 7 anos, né, continuamente, perdendo um pouco desse medo, indo de modo mais profundo e trazendo, envolvendo o meu conhecimento de estrutura metálica muito aplicado neste ramo da mecânica do mercado offshore, né, que envolve tanto pressões maiores, né, quando peças submersas, e, e muito com relação a corrosões, porque é uma área offshore, então você não pode trabalhar com chapas finas, sempre com chapas grossas, que já fica um outro aprendizado. Sempre que você tiver um ambiente marítimo, urbano, não urbano, perdão, um ambiente marítimo, é, ou muito próximo, ou seja, no caso, muito próximo do mar, muito próximo a respingos de maré, evite, não trabalhe com chapas finas, é muito perigoso. Então, sempre trabalho com chapas grossas nesse mercado offshore e em áreas próximas a respingos, ao spray marítimo, né? Então, esse é um pouco da minha carreira. E agora falando um pouco sobre o YouTube. Então, depois de todo esse tempo, mais de 20 anos, de forma frenética, agitada, enérgica, né, e estando ainda vivo nesse mercado como calculista e projetista, não é todo calculista que é projetista, a vida me ofereceu essa oportunidade, eu agarrei, né, com unhas e dentes e aprendi o projetar, né? O calcular é um ramo, o projetar é outro. Tem projetistas que não são calculistas, e tem calculistas que não são projetistas. Eu acabei me formando como os dois, um calculista e um bom projetista. Eu vou ensinar para vocês, então, nesse meu canal, como começar a projetar em todas as disciplinas, concreto armado, metálica, madeira, fundações, contenções de solos e laudos técnicos e assim por diante, envolver, abarcar todas essas disciplinas através de projetos pontuais,
por exemplo, em caso de concreto armado, ele trazer várias aulas, do contato com o arquiteto até a fundação. Estrutura metálica, eu vou trazer diversos mezaninos, abordando o projeto, o início do projeto, muita coisa rica ali no início ainda, como arrumar seus pilares, locar, muita coisa que passa desapercebida quando você ainda não tem aquele olhar como um bom projetista. Então eu vou passar isso para vocês. E sempre trazendo o, os materiais de cunho teórico, trazendo o valor aprendido ao longo, né, do contato com outros profissionais, através da norma, através de livros antigos principalmente, porque os livros antigos eram tão bons, mas tão ricos, que você já estava acobertado pela norma. Usando as metodologias dos livros antigos, eles já te colocavam numa situação conservadora que já respeitava a norma automaticamente. E dentro desse universo, desse contexto, eu vou estar trazendo para vocês vários projetos de modo passo a passo, porque o grande objetivo e intuito desse canal é de preparar principalmente você, aluno, aluna ou recém-formado, né, na área de engenharia civil, mecânica e até arquitetura, seja bem-vindo, bem-vinda, servir de ponte entre a sua universidade e o mercado de trabalho. Eu quero te preparar melhor, te preparar bem para você entrar no mercado muito melhor, muito mais bem preparado e com muito menos medo do que eu entrei há 20 anos atrás, sozinho, com coragem, com medo. O medo sempre vai existir, é um resguardo, é uma defesa do organismo. O medo faz parte, é importante. Poxa, estou com medo desse projeto, dessa metodologia que eu estou utilizando, estou com certo receio. É importante você estar conectado com esse seu sexto sentido, esse seu sentimento. É importante. O calculista não pode ser apenas ver para crer. Ele também tem que ter esse chamado sexto sentido. É, sentir se vai valer a pena continuar nessa linha, ou se tem algum temor que envolve aquele detalhe. Então, melhor não fazer. Parte para um outro detalhe mais conservador, coloca mais parafusos, mais solda, e assim por diante. Isso vocês irão aprendendo, perdão, vocês irão aprendendo ao longo da vida, ganhando corpo, ganhando a chamada carapaça, que a gente vai construindo nossas costas, e vocês vão ganhando mais coragem, mais confiabilidade em seus trabalhos. Então, eu recebo muitos alunos e alunas com medo de fazer o primeiro projeto, há mais de 4 anos. Tenho ajudado em seus projetos, TCCs. Estarei aqui também ajudando a todos vocês que me procurarem dentro de meu tempo. Mas, principalmente, servir como essa ponte sólida, para que você tenha uma continuidade da faculdade para o mercado de trabalho com maior tranquilidade, mais serenidade, mais tranquilidade no seu projetar, no seu calcular. Então, esse vai ser o meu principal objetivo no canal. Também, logicamente, de estar ajudando através dos vídeos com ligações mais aprofundadas. Eu vou trazer várias ligações metálicas feitas pelo método canadense, pela norma canadense, pela norma americana, com mais profundidade, mas também sempre trazendo aquele velho linguajar que alguns já conhecem, que é aquele linguajar que eu uso, simples, humilde, didático, nada de complicar, trazendo às vezes problemas mais difíceis ao longo dessa nossa trajetória aqui no YouTube, mas sempre trazendo a metodologia passo a passo, para que você, principalmente recém-formado, não perca o fio da meada e entenda o contexto, né? Para que você não fique decorando, você aprenda. A gente não sai da faculdade sabendo de tudo, não precisa saber de tudo. O mais importante é saber onde aquele seu passo a passo está guardado, em qual gaveta, para na hora que precisar, você puxa da gaveta e utiliza no seu dia a dia. Esse é o meu objetivo, é você utilizar o que eu vou te passar no dia a dia de forma prática, objetiva, para que agilize o seu dia a dia no escritório, porque você não pode perder muito tempo, você não pode colocar o seu emprego em risco. Então também será de manter, ajudá-lo a manter o seu emprego, né? Esse vai ser o meu intuito. Eu espero que seja um bom casamento do YouTube, esse casamento meu com vocês, com você, com a seu esforço pessoal do outro lado. Do meu lado, eu vou estar me dedicando nas minhas horas livres, escassas, para produzir materiais, conteúdos de altíssima qualidade, sempre passo a passo para você. E de você, eu só espero
o seu comprometimento, a sua dedicação. Se tiver dúvidas, deixa registrado nos comentários. Eu vou trazer formas de atenuar essas dúvidas, melhorar o passo a passo no decorrer dos vídeos. Essa é a minha bandeira. Sempre de modo passo a passo. E outra coisa, mais importante que eu acho, que me faltou na época nos livros antigos, com todo respeito aos autores antigos, com respeito até hoje, faltava muito caso real. Um caso que existiu, foi edificado, foi construído, está em pé. Isso me faltava na época. E gerava receio aprender por um caso apenas didático. Me gerava, poxa, será que vai ficar em pé? Então, nas minhas aulas aqui no YouTube, eu vou trazer sempre exemplos que eu utilizei em casos reais. Dos meus melhores casos, vou trazer para vocês, expondo de modo passo a passo. Bem, no mais é isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Obrigado por me prestigiar nesse vídeo e espero que dê tudo certo e que eu consiga atingir meu objetivo maior, que é o de te ajudar a vencer em sua carreira e a consolidar-se como profissional de engenharia, engenharia mecânica, engenharia civil e também arquitetura, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos em frente. Muito obrigado.